Olá pessoal, ainda dentro do tema da capacidade civil, vamos falar agora da maioridade. Porque uma vez completado 18 anos, o sujeito ele é plenamente capaz. A sua capacidade de direito que já é existente se une à capacidade de fato que ele acaba de adquirir com a maioridade. É como diz o artigo 5º do nosso Código Civil. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Perceba então, meus caros, que a maioridade é adquirida com 18 anos completos e aí neste instante terá a capacidade de fato sido integrada à capacidade de direito e o sujeito será plenamente capaz. Ele estará apto a praticar todos os atos da vida civil a partir dos 18 anos. Nós não precisaremos mais falar em representação e muito menos em assistência, porque agora o sujeito ele é plenamente capaz. Porém, nós temos algumas hipóteses em que a pessoa ela é relativamente capaz, e aqui sobretudo no quesito da idade, do fator etário. A pessoa ela tem entre 16 e 18 anos. Veja, ela é relativamente capaz. Ela precisa ser assistida nos atos da vida civil, como nós já sabemos. Porém, alguns casos autorizam que esta pessoa possa praticar os atos sozinhos. Mesmo esta pessoa sendo relativamente capaz, é possível emancipá-la. Ou seja, a sua capacidade de fato, que ainda é inexistente, pois ela ainda não completou 18 anos, a sua capacidade de fato é possível ser trazida, é possível ser adiantada, é possível ser emancipada. Falar, portanto, em emancipação é falar na concessão da capacidade de fato àquela pessoa que ainda não completou 18 anos. Veja, a partir dos 16 anos, portanto, a pessoa poderá ser emancipada e então ela poderá praticar todos os atos da vida civil, porque ela é emancipada. E dentro da emancipação, nós temos aqui uma subdivisão. Ela é dividida em 3 modalidades. A emancipação ela pode ser voluntária, ela pode ser judicial, ela pode também ser legal. A emancipação voluntária é aquela que acontece quando os pais levam o menor para ser emancipado. O sujeito tem entre 16 e 18 anos, ele está apto à prática dos atos da vida civil, os pais levam ele até o cartório e lá ele é emancipado. Mas, além da emancipação voluntária, nós temos a emancipação judicial. A emancipação judicial é a realizada pelo juiz lá nos atos do Poder Judiciário. Vale dizer aqui é quando o sujeito ele não tem os pais, porém ele tem tutor. E o tutor leva ao conhecimento do juiz que este sujeito está apto à prática dos atos da vida civil. Aí ajuiza-se uma ação e o juiz decreta a sua emancipação. Ainda temos a emancipação legal. A emancipação legal é aquela em que o próprio legislador elencou hipóteses em que, uma vez adequando-se o sujeito naquelas hipóteses, ele será tido por emancipado, ele será tido por plenamente capaz. Bom pessoal, vamos então conhecer o parágrafo único do artigo 5º do Código Civil, que é quem traz as possibilidades de emancipação. Ele diz assim: cessará para os menores a incapacidade. Inciso 1. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Aqui reside, portanto, a emancipação voluntária. A emancipação voluntária. Percebam então neste caso da emancipação voluntária que são os pais quem levam o menor a ser emancipado. É uma decisão dos pais adiantar a capacidade de fato deste menor. E ela é feita através de instrumento público, ou seja, vai até o cartório para que seja lavrada uma escritura pública nesse sentido. E ali concede-se a emancipação e veja que a emancipação aqui não é um direito do menor. Não. Não é o menor que fala quero ser emancipado e os pais levam ele para ser emancipado. Não. Aqui são os pais quem decidem. É uma decisão a partir do poder familiar. Vale dizer que pai e mãe, eles irão em conjunto, os cônjuges, os pais desse menor, em conjunto decidirão sobre a emancipação. Em caso de divergência, pode ser levado ao conhecimento do juiz. Pode ser levado ao conhecimento do juiz para que venha dirimir se é caso ou não da emancipação. E aqui vale uma última dica, que a emancipação voluntária, uma vez ela ocorrendo, lavrada a escritura, ela é irrevogável. O sujeito ele terá a emancipação da sua capacidade de fato e não poderá ser revogado por quem quer que seja. Aí, na segunda parte do inciso 1 do parágrafo único do artigo 5º,
reside exatamente a emancipação judicial. Eu não fiz a leitura propositalmente para fazermos juntos. Olha o que diz, portanto, a segunda parte do inciso 1. Ou por sentença, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Vejam aí, meus caros, que nós teremos, portanto, a emancipação judicial. O tutor leva ao conhecimento do juiz e o juiz, por sentença, irá decidir sobre a emancipação. E aqui vale dizer uma dica relevante. A responsabilidade do tutor. Neste caso, o tutor ele não pode levar o menor para ser emancipado se o seu intuito é se eximir de eventuais responsabilidades. Por quê? O tutor, vamos imaginar a seguinte situação. O tutor ele tem lá o seu pupilo e o seu pupilo é endiabrado. O sujeito é muito arteiro, faz inúmeros atos ilícitos, toda semana tem uma novidade. Bom, o tutor ele não poderá levar ao conhecimento do juiz esta emancipação para se eximir da responsabilidade. Não, negativo. Se eventualmente este é o seu intento, ele continuará responsável pelos atos ilícitos praticados por este menor. O procedimento, por fim, que vale a pena aqui a gente salientar, é o procedimento previsto no artigo 719 e seguintes, o procedimento da emancipação, que está lá no Código de Processo Civil, que eu recomendo a leitura. E os efeitos da emancipação, que nós vamos destacar agora? Os efeitos da emancipação é o seguinte: faça o registro no livro próprio lá do oficial do registro civil da comarca do domicílio do menor. O que é isso? Leva ao conhecimento do oficial do cartório que a capacidade daquele sujeito foi alterada, pois aguardaria-se ainda 2 anos, se o sujeito tinha 16 anos, aguardar-se-ia mais 2 anos para ele atingir a maioridade. No entanto, agora, este oficial ele recebe a informação e ele deve fazer o registro lá no livro próprio de que este menor, a partir deste momento, ele é capaz. Ele é capaz. Antes do registro, não tem qualquer validade, viu? Não produz qualquer efeito. Isso está disposto lá no artigo 91 da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.001 de 73. E lá no caso da emancipação judicial, o próprio juiz comunicará o oficial do registro civil. E para nós fecharmos a emancipação, falta falar da emancipação legal. A emancipação legal são hipóteses trazidas pelo próprio legislador, lá no artigo 5º, no parágrafo único do Código Civil. E nós teremos, além do inciso 1 que nós já vimos, nós temos ainda mais alguns incisos que eu vou fazer a leitura com vocês a partir de agora. Vamos lá? Inciso 2. Pelo casamento. Ora, não faz sentido nenhum. Se o sujeito casa, ele continua sendo relativamente capaz. Não faz sentido algum. Imagina, o sujeito casou com 17 anos, ele vai ter que pedir autorização para os pais para praticar os atos da vida civil? Não. Pelo casamento, assume-se então ali a emancipação legal. Se os nubentes casaram, se casaram com 17 anos, a partir daquele instante do casamento, eles já são automaticamente emancipados, podendo praticar todos os atos da vida civil, ainda que não tenham completado 18 anos. O inciso 3, pelo exercício de emprego público efetivo. Vejam, se o sujeito teve competência para passar no concurso público com 17 anos, significa que esse sujeito é um pouco diferenciado, né? E ele poderá então praticar os atos da vida civil, sim, porque nós teremos uma emancipação automática, valendo dizer aqui que ele vai trabalhar para o Estado nesse caso. Inciso 4, pela colação de grau em curso de ensino superior. É um pouco impossível isso nos dias de hoje, me parece, porém, está aí expressamente previsto no Código Civil, se o sujeito cola grau na faculdade com 16, 17 anos, ele também será tido por emancipado. 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria. Aqui não é tão raro nós encontrarmos situações assim. Basta nós pensarmos nos jogadores de futebol. A molecada com 16, 17 anos já ganha mais dinheiro do que muita gente por aí. Estes são os casos de emancipação. Lembrando então, emancipação voluntária, emancipação judicial e a emancipação legal. Com isso, nós fechamos esse Instituto da Emancipação. Então é isso, meus caros. Se inscreva no canal, ative as notificações para recebê-las assim que a gente coloca algum material aqui para vocês. E faça o seu comentário, deixe sua dúvida, conto com o feedback de vocês. Até a próxima!